aí, como passaram a semana? A minha semana foi super legal e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre ritos. Você já ouviu falar em ritos de cura? O que será que isso quer dizer? Ritos de cura. Antes de eu contar para você o que são os ritos de cura, eu vou pedir para você separar o seu material para a aula de hoje. Hoje a gente só vai precisar do nosso caderno ou aquela folha de anotação, do lápis ou da caneta, aquilo que você gosta de usar para anotar as coisas da nossa aula. Então separa o seu material que a gente já volta. Nós vimos nas outras aulas, existem muitos tipos de ritos e cada um tem uma função diferente dentro das comunidades religiosas. E hoje nós vamos ver o que são ritos de cura. Para isso a gente precisa pensar no que é rito, que nós já aprendemos nas outras aulas, e no que é cura. Quem procura cura? Onde nós procuramos esse tipo de coisa? Isso mesmo! Quem procura cura é quem está com algum problema de saúde, quem está com algum problema emocional, quem está com algum problema espiritual, quem está se sentindo mal, se sentindo doente. E essa cura ela pode ser procurada no hospital, no consultório de um médico e também em alguns espaços religiosos. Vamos ler juntos o que significa ritos de cura? Acompanhe a leitura comigo. Ritos de cura são ritos que objetivam a cura de enfermidades físicas, mentais e espirituais. São exemplos de rituais de cura: a pagelança, o benzimento, a unção com óleo, a prece com imposição de mãos, entre outros. Como essa informação é muito importante, eu vou pedir para você copiar no seu caderno.
Então, os ritos de cura são esses momentos em que as pessoas buscam ajuda, quando elas estão doentes ou se sentindo mal. E cada religião, cada cultura vai estabelecer os seus ritos, de acordo com aquilo que eles acreditam, de acordo com as suas crenças e de acordo também com o problema que essa pessoa apresenta. Ali no textinho que a gente copiou, a gente viu alguns nomes de alguns ritos de cura. E nós vamos falar um pouquinho sobre eles. O primeiro deles é a pagelança. A pagelança. E nessa foto ali tem um rapaz indígena, um pajé, e ele está segurando um objeto. Que objeto será esse? Esse objeto é uma maraca. É um instrumento musical que é usado no canto, na dança e também é usado em alguns ritos, entre eles o rito da pagelança. Eu até tenho um aqui, ó, que eu comprei de um indígena que estava vendendo ali no centro da cidade e ó, ele tem algumas sementinhas aqui dentro que fazem esse barulho. Existem vários tipos de maraca e essa aqui é uma de uma comunidade indígena aqui do norte do Paraná. Então, esse instrumento, ele é usado em vários momentos diferentes. Ele pode ser usado nos ritos de pagelança, ele pode ser usado apenas como instrumento musical na hora do canto, da dança. Então, é um instrumento bem versátil que os indígenas utilizam no seu dia a dia. Mas vamos ler juntos o que é a pagelança? A pagelança é uma manifestação religiosa voltada para o tratamento de doenças físicas e espirituais, que engloba elementos do catolicismo popular, tambor de mina e das culturas indígenas. Então, olha só que legal. Aqui a gente pode ver que a pagelança não é só indígena. Lá nas comunidades indígenas tradicionais, a gente vai ter ritos específicos, mas quando a gente fala em pagelança, essa palavrinha, ela traz um movimento sincrético. A palavra sincretismo a gente já ouviu nas nossas aulas. Você lembra o que significa sincretismo? Sincretismo
é quando a gente mistura conhecimentos de várias religiões diferentes. Então a gente traz elementos de diferentes religiões. E dentro desse rito da pagelança, a gente tem conhecimentos do catolicismo, do tambor de Mina e de outras religiões africanas e das culturas indígenas. Então esse rito, ele é um rito bastante sincrético, que vai trazer esses elementos. Mas existem os ritos que são exclusivamente indígenas, que também são focados na cura e que aí vão trazer os conhecimentos desses povos originários aqui da região do Brasil. Inclusive, tem uma história bem famosa do Augusto Husk, que era um pesquisador muito importante, que inclusive é o patrono da ecologia no Brasil, que passou por um processo desse, de um rito indígena de cura. Porque uma vez ele estava pesquisando os beija-flores e ele encontrou no meio da pesquisa, lá no meio da floresta, um sapinho. E ele resolveu levar esse sapinho para o seu laboratório e estudar esse sapinho. O que ele não sabia é que esse sapinho era venenoso e ele acabou se contaminando com o veneno desse sapo. Ele foi internado no hospital, vários médicos tentaram descobrir o que ele tinha, mas ninguém conseguia descobrir porque ninguém conhecia aquele sapo. Então não conhecia o antídoto para o veneno do sapo. Mas chamaram um pajé e um cacique de uma comunidade indígena da região onde ele estava fazendo a pesquisa. Quando eles viram o estado que o Augusto Husk estava, automaticamente eles imaginaram que era por conta do veneno do sapinho. Trouxeram as suas ervas, trouxeram as suas fumaças, trouxeram os seus incensos e fizeram ali um rito e salvaram a vida do Augusto Husk. O Augusto Husk é o patrono da ecologia no Brasil, ele é muito famoso. Antigamente, quando a gente tinha a nota de R$1, inclusive tinha um beija-flor lá e tinha uma menção ao Augusto Husk. Então é uma história bem legal de como funciona esse rito de cura indígena. E a pagelança vai trazer então esses conhecimentos indígenas, vai trazer os elementos africanos e vai trazer também os elementos do catolicismo e fazer um rito bem sincrético para trazer a cura e o bem-estar para as pessoas que procuram esse tipo de rito. No nosso texto, fala ainda de um outro rito, que é a unção com óleo. Aí você deve estar pensando, como assim unção com óleo, professora? Óleo não é aquilo que a gente usa lá na cozinha para fazer o nosso alimento? Também. Então existem vários tipos de óleo e um desses tipos de óleo é usado nesse rito. Vamos ler juntos um pouquinho sobre o rito da unção com óleo? A unção dos enfermos com óleo é uma prática bastante comum entre igrejas pentecostais. Assim, é bastante comum que na igreja Assembleia de Deus, por exemplo, após as pregações, faça um convite para que os que tenham alguma necessidade, especialmente os enfermos, passem à frente para receber uma oração com imposição de mãos e unção com óleo por parte dos presbíteros e pastores da igreja. E por que eles fazem isso, prof? Porque lá na Bíblia, que é o livro sagrado que as igrejas evangélicas pentecostais seguem, existem algumas passagens bíblicas que falam sobre essa unção com óleo. Então, existem vários versículos na Bíblia que falam do uso do óleo para ungir as pessoas. Quando a gente fala enfermos, são as pessoas que estão doentes, mas o óleo era usado em outros momentos também, como para ungir um novo rei, como para ungir uma pessoa importante. Mas tem também algumas passagens que ensinam a ungir as pessoas enfermas com óleo. Então, esse óleo, normalmente o pastor, o presbítero, oram sobre esse óleo, oram sobre essa pessoa. Quando a gente fala imposição das mãos, é que eles colocam a mão assim, perto da pessoa ou encostada na pessoa e fazem a oração e passam um pouquinho desse óleo ou no lugar onde a pessoa está sentindo dor ou na testa, para fazer então essa unção
com óleo. Isso é uma prática muito comum das igrejas pentecostais, mas isso não quer dizer que sejam só elas que fazem isso. Existem outras igrejas evangélicas, outras igrejas cristãs que também utilizam o óleo para unção dos enfermos ou também nos momentos de oração, naqueles momentos de culto. Mas nós temos ainda um outro tipo de rito de cura. E o nome dele é passe. Você já ouviu falar em passe? Essa palavra é usada em várias religiões diferentes. Existe o passe de várias religiões, como na Umbanda, por exemplo, mas hoje a gente vai ver o passe dentro da doutrina espírita. O que será que os espíritas dizem sobre o passe? Vamos ler juntos? O passe, à luz da doutrina espírita, é uma transmissão de energias fluídicas de uma pessoa, conhecida como médium passista, a outra pessoa, que as recebe em clima de prece com a assistência dos espíritos superiores. Nós já vimos aqui nas nossas aulas o que significa a palavra prece. Aquele momento de oração, aquele momento de introspecção, que a pessoa está ali em silêncio, com boas intenções, pensando coisas boas. E o passe é muito semelhante à imposição de mãos. Então, o médium faz aquele mesmo movimento que eu falei que o pastor ou o presbítero faz. Então, coloca a mão assim e ele está ali fazendo orações, pedindo auxílio dos espíritos superiores, pedindo auxílio de Deus. E a energia flui da mão dele para a pessoa que está recebendo o passe. Na Umbanda, o passe é muito semelhante também, mas o rito acontece um pouquinho diferente, mas a intenção é a mesma, de passar essas energias, de passar essa cura através da mão do médium para a pessoa que está recebendo. E lá no nosso texto falava de mais um tipo de rito de cura, que é o benzimento. E para falar sobre o benzimento, eu trouxe um vídeo para vocês, onde a dona Lorena vai mostrar para a gente um pouquinho como que funciona esse benzimento. Presta atenção nesse vídeo que eu trouxe para você. A minha idade é 81 anos. Sou dia 12 de janeiro de 1932. De 81 para 82 agora. E meu nome completo é Leontina Souza da Silva. De casamento, né? Porque meu pai era Pacheco de Souza. Esse de quebranto, a motivista a ficar carteiro, porque os filhos, tudo que é criança que eu benço é carteiro. Mas acho que é bom. Eu aprendi um pouco com meu pai, que via ele benzer, ele fazia benzimento, benzia até depois de cobre. Eu aprendi porque eu via ele benzer em voz alta. E eu com outras senhoras. Aqui eu aprendi a benzer bastante, que eu benzia muito da criança, foi o coração da Nossa Senhora das Graças. Eu sempre benzia criança, principalmente de longe mesmo benzia essa oração, e graças a Deus eu sempre fui atendida. Porque tudo que tu fizer com o nome de Deus, nem que tu não sabe benzer, né? Mas tu pede uma coisa boa para uma pessoa, para uma principalmente criança. Essa oração da Nossa Senhora das Graças, qualquer coisa a gente benze com ela. Qualquer dor, qualquer pontada, dor de ouvido, dor de cabeça, tudo. A gente que tem que reagir e pensar, Deus vai me ajudar a fazer isso que Deus dá.
Benzo sempre com raminho, um pouquinho d'água, às vezes benzo só com raminho, conforme a doença, né? No final de se de pé, a gente benzo só com raminho. E agora, hoje benzo com brasa também, né? Mas eu não gosto muito de benzer com brasa, eu gosto mais de benzer com raminho, que pra mim eu acho, não sei se vibra mais, ou é eu que tenho fé. Quando é uma pessoa que tem com dor, às vezes eu sinto, daquele reflexo, né? Mas graças a Deus, aí já peço ajuda para Jesus me ajudar. Não acontece nada. E olha, é muito bom a gente fazer caridade com os outros assim. E a hora que eu benzi uma criança de mim, até vou contar o que é engraçado. Eu benzi a criança de mim, a mãe me pediu, né? Aí depois, agora tinha que terminar o benzimento dele. Aí peguei e benzi no meu braço mesmo. Aí benzi no nome dela. Ai, agora vai engordar. Não é que ela engordou mesmo. Até um senhor que deu um espasmo dele, eu me assustei, a minha casa era aqui. Aí quando meu genro chegou, meu genro morreu faz uns 2 meses. Chegou com ele com a boca lá na orelha e eu me assustei. Eu estava varrendo o pai, mas o que é isso? Aí, durante ele está com ar. Eu trouxe aqui para a senhora benzer, de manhã bem cedo. Aí eu benzei ele, perguntei, o senhor tem fé? Aí eu tenho fé, então vamos rezar. O senhor tem fé, vamos rezar. Graças a Deus, vamos estar vivos e são ali bem facinho. A boca, o terceiro benzimento já foi para o lugar. Deu um espaço de manhã, você que houve com ele lá, que ficou com a boca horrível. E mas toma remédio do médico, você me recomenda assim, né? A gente benze, mas o remédio do médico não pode faltar. Se a gente não vai fazer uma coisa, muitos vão se benzer e não tomam o remédio. Não, tem que tomar o remédio, né? A gente vai, procura uma outra ajuda, mas não pode deixar o médico. Eu acho que não deve. A gente deve sempre fazer os 2 tratamentos juntos, né? Pronto, bem protegido. Porque a minha religião foi batizada católica, né? Depois entrei na Umbanda, depois resolvi sair, né? Eu vou nas outras igrejas, tudo. Onde fala em Deus, é bom. Mas eu li muitos livros de Umbanda, sabe? Aprendi muita coisa assim, nas orações. Mas cada um tem uma religião, né? Tudo é igual. Aqui uns são da Umbanda, outros são da católica, outros são da evangélica, né? Então a gente ficou uma coisa assim, tudo é um globo só, né? É só cada um com a sua fé. Olha, eu pretendo deixar escrito, aquela pequenininha que me pediu para mim, me ensina para mim. Tá, então estou pensando, né? Mas por enquanto, então eu ainda vou dar uns 20, 25 anos para incomodar eles. Essa minha fé na Nossa Senhora, desde o dia que a velhinha disse assim, ensina para ela. Eu estou achando ela com cara de benzedeira, eu tinha 16 anos. Aí a guria me ensinou 3 vezes só, eu cheguei e contei para a mãe. Ah, tu já vai inventar. Mas eu já benzo, mas cada que você me benzeu, eu rezava assim, benzia, os crianças me adoravam. Então acho que eu já trouxe esse dom, né? De fazer isso, de acontecer isso aí. É que agora eu estou cansada, agora não me aposentei. Me aposentei porque me quebrei, né? Porque senão eu tivesse me quebrado, eu tinha me aposentado. Mas eu tenho muita fé nos meus benzimentos, sabe? Graças a Deus.
Nesse vídeo da Dona Lorena, a gente viu vários elementos muito importantes. Vamos ver se você prestou atenção. Ela tinha ali um raminho, né, umas folhinhas na mão. Ela tinha também um copo d'água, mas ela falou algumas coisas bem importantes. Você viu que ela falou que ela foi criada na Igreja Católica, mas que ela aprendeu muita coisa da Umbanda também? Esse rito do benzimento, como a Dona Lorena traz pra gente no vídeo, mostra também o sincretismo religioso aqui do nosso país, aqui do Brasil, que faz justamente essa mistura de conhecimentos e que traz esse rito tão bonito que é o benzimento. E além desse vídeo super legal, onde a Dona Lorena explica bem direitinho pra gente sobre o benzimento, eu tenho também um livro muito legal do Vitor Augustus Gracioto Silva, que se chama Benzedeiras. Você já ouviu falar de uma benzedeira? Seu pai, sua mãe, sua avó já levou você numa benzedeira? Eu conheço várias benzedeiras no bairro onde eu moro. É muito comum nos bairros nós termos aquelas senhorinhas que fazem esse tipo de trabalho na comunidade. E aqui eu separei, só para ler para você, um trechinho de uma canção que uma dessas benzedeiras canta quando ela está fazendo o benzimento. Olha que legal! Por olho te benzo, de quebrante o olhado, olho ruim te botou, com 3 que põe, com 3 que tira. Com o poder de Deus, da Virgem Maria, vai quebrante, vai mal olhado, vai pelas ondas do mar, vai quebrante do mal para nunca mais voltar. Pai, Filho e Espírito Santo. Olha que legal! Então, vários ritos de benzimento têm essas musiquinhas rimadas que essas senhoras cantam. E ser benzedeira é uma coisa que vai passando de geração para geração, através da tradição oral, muitas vezes passa de mãe para filha, de vó para neta, e esse conhecimento tradicional vai passando, passando, passando. E por falar em passando, 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 o tempo da nossa aula foi passando e chegou a hora da gente fazer a nossa atividade. E na atividade de hoje a gente vai pensar o seguinte: tanto na pagelança quanto no benzimento existe um elemento muito importante, que são as ervas, são as folhas. E a nossa atividade hoje vai falar justamente sobre isso. Muitos ritos de cura envolvem ervas medicinais. Você conhece alguma erva ou chá medicinal? Quem lhe ensinou sobre as propriedades dessa erva? Copie essas perguntas no seu caderno e a gente já volta.
você responder isso no seu caderno, a gente vai copiar o resto da nossa atividade, certo? Porque essa atividade ela é um pouquinho mais complicadinha do que só responder. Pergunte para os adultos que moram com você sobre plantas medicinais que eles conhecem e complete o quadro. Eu vou pedir para você copiar esse pedaço do enunciado e aí eu volto com o quadro para você ver como que a gente vai montar, combinado? Agora, para você montar a sua atividade, que você vai precisar aí de ajuda de um adulto para te responder sobre essas ervas, você vai montar um quadro. Nesse quadro, de um lado, você vai colocar o nome da planta, dessa erva medicinal, e do outro lado, para que ela serve. Então, por exemplo, a minha mãe sempre fala do chá de quebra-pedra, que serve para infecção urinária. Então, eu já posso colocar ali no meu quadro chá de quebra-pedra, né? Quebra-pedra, que é o nome da planta, e na outra coluna, para infecção urinária, que é para que ela serve. Você vai copiar esse quadro no seu caderno e vai tentar começar a responder, combinado?
tinha nenhum adulto pertinho de você para te ajudar a fazer agora, não tem problema, você pode terminar essa atividade depois. E é bem importante a gente pensar numa coisinha também que a dona Lorena falou lá no vídeo pra gente. Que mesmo quando a gente procura esse tipo de ajuda espiritual, é sempre importante a gente manter o tratamento com o médico bem certinho, como ela falou. Lembra que ela disse lá no vídeo? A gente vai lá na benzedeira, mas a gente continua tomando o remédio que o médico passou. E lembrando que a gente não pode tomar remédio sem passar pelo médico primeiro. Mas a gente encerra nossa aula sobre ritos de cura. Na semana que vem a gente volta para conversar mais um pouquinho sobre diversidade religiosa, sobre ritos religiosos. Qual será o assunto do rito da semana que vem? Vou deixar você curioso e a gente vai ficar aí pensando o que será que vem na próxima aula. Fique bem, lembre de lavar muito bem as suas mãos, tomar bastante água e a gente se encontra na semana que vem.